Bendito seja o teu nome nessa manhã. Te rendemos graças, louvor e honra por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Todo o tempo. Você pode se assentar. Muito bom dia. Obrigado, gente. Daqui a pouco eu chamo vocês para cá de novo. Glória a Deus. Que honra maravilhosa é estar aqui com vocês. Amém? Queria agradecer pessoalmente, e publicamente ao pastor Cícero, a Lucinha, pela parceria, pela honra de me receber tão bem sempre quando eu venho, de estar com essa família maravilhosa que eu amo. Amém? E é um prazer estar com o pastor Gustavo no mesmo evento, pregando com ele, É a primeira vez que a gente faz isso. Geralmente eu vou para a igreja dele para ministrar, mas aprove ao Senhor de eu poder sentar, ouvi-lo, presencialmente numa conferência assim. Que bênção. Você foi abençoado por ontem à noite? Meu Deus do céu, que palavra foi aquela, hein? Glória a Deus. O Senhor está fazendo grandes coisas e nós cremos que Ele vai acrescentar ainda mais, cada vez mais na nossa vida, amém? Então, essa palavra honra, é bem interessante. Eu estava pesquisando o significado dela, e você, quando pesquisa, na verdade, você tem muitas definições que convergem sempre para o mesmo ponto, Mas eu aprendi a checar um dicionário bíblico que se chama Webster 1821. Ele é em inglês, mas a gente faz o resumo para você. Eu achei bem interessante essa versão, essa definição que esse dicionário Webster dá. Ele diz assim: honra é um testemunho de estima, reverência. Ação na qual a reverência e submissão é demonstrada, expressão de respeito ou de alta estima em palavras e ações. Vou repetir: expressão de respeito ou de alta estima em palavras e ações. Ou seja, quando você fala de honra, não pode somente ficar em palavras. Tem que estar também em ações. Eu me lembro o pastor Mark Hankins pregando uma vez. Ele diz que respeito pode ser demonstrado em palavras, mas honra vai sempre te custar algo. Respeito você pode demonstrar em palavras, mas honra vai sempre te custar algo. Amém? E apesar do nosso tema ser o poder da honra, e nós vamos falar sobre isso, mas eu queria começar falando sobre o poder da desonra. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 3. Aleluia. Eu queria falar com você sobre um homem chamado Joabe. Joabe, ele foi o comandante-chefe do exército de Davi. Joabe, ele foi um homem muito habilidoso, um homem de guerra, muito experiente, habilidoso e muito também influente. Ele era, sobrinho de Davi, mas não era porque ele era da família de Davi que ele foi colocado para ser o comandante-chefe do exército. Ele foi comandante-chefe do exército de Davi por mérito. Havia um tempo em uma guerra em que Davi disse: olha, aquele que subir primeiro aos jebuseus e matar os jebuseus, para que ganhemos a guerra, esse será colocado como comandante-chefe do meu exército. Então, Joabe, Joabe fez isso. Ele foi o primeiro a subir contra os jebuseus, matou todos eles. Então, Joabe não era comandante-chefe, por causa
porque era parente, família de Davi. Amém, gente? Havia o mérito, né, em Joabe por ser esse comandante. Ele havia subido primeiramente e matado os jebuseus. Então, ele não estava líder daquele exército porque tinha alguma ligação de família, né, com Davi, porque era seu sobrinho, mas por meritocracia mesmo. Amém? E Joabe, ele era, como eu disse, muito habilidoso, muito influente. E aí, tinha um outro homem chamado Abner, que era comandante do exército de Saul, quando Saul era rei. E Abner, ele havia lutado, não é, contra até o exército de Davi, porque Davi ele não assumiu o reinado de uma só vez, não é? E Saul ele estava sempre procurando matar Davi de alguma forma. Então, agora nesse texto aqui, nesse contexto que a gente vai ler, o Senhor já estava estabelecendo Davi como rei. E Abner, que era o comandante-chefe de Saul, reconhecia isso e veio até Davi. E eu queria pegar a leitura com você de 2 Samuel capítulo 3, versículo 20, para a gente começar a leitura, tá bom? 2 Samuel capítulo 3, versículo 20. Diz assim: E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo o Israel para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Amém? Então Abner vem dizendo: olha, eu reconheço que Deus está te levantando por rei, e eu como comandante-chefe do exército do rei anterior, eu vou ajuntar todo Israel e você vai governar sobre todos eles. E a Bíblia diz que Davi despede Abner em paz. Significa que Davi estava agora fazendo uma aliança com Abner. Amém? Havia um acordo entre eles. Apesar de Abner ter em algum momento no passado lutado contra Davi, lutado contra os homens de Davi, Abner, que era um homem honroso, um homem admirável, ele agora estava fazendo essa aliança com Davi. Então, a Bíblia diz que ele vai, né, se despede em paz. E aí no versículo 24 diz assim: Então Joabe, lembra, Joabe era esse comandante-chefe do exército de Davi, amém? Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim, livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Ou seja, Joabe vai agora arquitetar um plano sem que o rei saiba. O rei, ele tem uma aliança de paz com este homem chamado Abner. Só que Joabe, ele fica furioso com essa aliança. Joabe não gosta de Davi ter recebido Abner com honrarias, de ter recebido Abner, né, de uma forma respeitosa, de ter feito um banquete para ele, porque no passado, Abner havia matado o irmão de Joabe em guerra. Amém? Azael. Só que Abner matou esse irmão de Joabe por legítima defesa. Casualidades que acontecem dentro de uma guerra. Amém? Então Joabe, sem que o rei soubesse, vai arquitetar algo. No versículo 27, tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão.
Ou seja, Joabe matou Abner do mesmo jeito que Abner havia matado o seu irmão Asael, na quinta costela. Exatamente no lugar onde ele foi perfurado e o ferimento causou a morte dele, foi assim que Joabe também fez. Então nós vemos um homem vingativo, amém? Aí no versículo 28 diz: o que Davi depois ouvindo disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Versículo 29. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem use muletas, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Amém? Então veja que quando o rei percebeu que Joabe arquitetou algo por trás das costas dele, sem que ele soubesse, sem ele ter mandado, né? Totalmente contrário ao posicionamento que o rei estava tendo com Abner. Então Davi profere essas palavras sobre Joabe e disse: olha, que o sangue dele caia sobre a tua cabeça e a cabeça dos seus descendentes, e que não haja, né, na sua família, né, ou seja, a maldição começou, né, ser proferida sobre a vida de Joabe por causa dessa desonra que ele havia feito. Então, Davi, ele começa a dizer: olha, na tua casa nunca vai faltar alguém que tenha fluxo, nunca vai faltar alguém que use muletas, nunca vai faltar alguém com necessidade de pão, amém? Nunca vai faltar alguém leproso. O que é isso, queridos? O poder que uma desonra tem. Sabe, muitas vezes, eu não estou te dizendo aqui, né, que estamos vivendo debaixo dessa aliança, em que quando você fazia algo, né, o rei ou um profeta proferia algo e aquilo acontecesse, mas nós podemos ver um princípio espiritual aqui. Sabe, muitas pessoas, elas vivem as suas vidas, coisas não acontecem e elas às vezes nem sabem porquê, mas talvez espiritualmente você seja um leproso. Não porque, né, aquilo que Jesus fez na sua vida não seja capaz de mudar o estado da sua vida, mas é o seu coração, querido. Veja, Joabe, um homem habilidoso, um homem talentoso, não estava sendo líder, não é porque era apenas família de Davi, não é? Ele tinha o seu mérito. Ele tinha sim a sua função dentro do reino, mas nós percebemos, não é, que ele não só é a primeira vez, como em várias instâncias, vários momentos, Joabe arquiteta algo sem o rei saber. E você não pode, querido, pensar que debaixo de uma liderança que Deus estabeleceu você, que você possa fazer coisas à parte, sem que a liderança saiba, que você possa tomar decisões, não é, independentes, sem a liderança saiba, e que isso não te cause alguma consequência. Aleluia. Amém? Então, honra não é só de palavras, mas também de ação. E não é, sabe, não foi o único momento que Joabe desonrou Davi. Quando você lembra, não é, em 2 Samuel, fala a respeito de Absalão, o filho de Davi. Absalão, ele estava criando muitos problemas para o seu pai Davi. E um dos grandes problemas, os mais graves que ele começou a fazer, era sentar na porta da cidade e perguntar ao povo que ia até o rei para ser resolvidos os problemas e dizer: rapaz, tu está indo ver o rei para quê? E as pessoas diziam: olha, eu estou indo para resolver isso, eu estou aí com uma demanda com a terra de fulano, não sei o quê, não sei. Ah, se fosse comigo, se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, rapaz, olha, isso aí estava resolvido. Tu vai ver o meu pai, Davi, rapaz, o rei talvez não vá te favorecer não, mas se eu fosse o rei.
Sabe, muitas vezes você pode não ser um Absalão, mas você começa a agir como se fosse um. Ah, mas se eu fosse o líder desse departamento. Ah, mas se eu fosse fulano. Rapaz, tua questão como tá? Tá assim, rapaz, o pastor não está sendo guiado não. Se eu fosse o pastor, só não fala assim, se eu fosse o pastor, porque deve ter juiz, né? Algum pingo, a pessoa deve ter algum juiz na vida. Não, mas se eu fosse pastor Cícero, rapaz, eu teria lidado com a sua situação assim, assado. Menino, Lucinha falou o quê? Não, se fosse eu. Lucinha falou isso? Não, se fosse eu. E aí a Bíblia diz que Absalão roubava o coração do povo. Dessa forma. E era pai dele. E então as coisas chegam a um nível que Davi tem que enfrentar Absalão. Davi, ele está fugindo desse confronto. Porque imagina você ter que confrontar o seu exército, confrontar o exército do seu próprio filho. Mas chegou a um momento de tamanha desonra da parte de Absalão, que ele então se posiciona dessa forma: olha, vão e pegue esse menino, mas pelo amor de Deus, me traga esse menino vivo. Ele diz, Davi fala, não toquem no meu filho Absalão. Faça o que precisar fazer, mas eu quero esse menino vivo, ok? Então vamos para 2 Samuel capítulo 18. 2 Samuel capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 5. 2 Samuel 18, 5. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Versículo 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado numa mula, e entrando a mula debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no orvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula que estava debaixo dele passou adiante. E vendo um homem o fez saber a Joabe e disse, eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então veja, dois fatos de desonra aqui. O primeiro era Absalão desonrando o seu próprio pai, se levantando contra o reinado do seu próprio pai. E veja, queridos, que o poder da desonra vai fazer você ficar atracado, paralisado, em coisas tão fáceis de serem desatadas. Amém? Imagine você, querido, o cabelo de Absalão ficou preso no galho. Você pode imaginar um guerreiro, ele foi morto de forma, humilhada. Porque onde está a honra de um guerreiro? Morrer lutando. Mas ele estava ali, fragilizado, exposto, tudo porque agiu em desonra para com o rei. E você pode pensar que não tem nada a ver com a sua vida, mas talvez você se encontre em lugares de fragilidade, talvez você fique em lugares expostos, em momentos expostos da sua vida. Um guerreiro que tem a palavra da fé, que sabe operar nos dons do Espírito, mas por causa de uma palavra chamada desonra, perde toda a sua habilidade de guerra, fica totalmente, paralisado diante de uma situação e se torna uma presa fácil. Amém? Aleluia. Pode ser que pessoas não estejam hoje penduradas, pelo cabelo num galho de árvore. Não de forma natural. Mas eu posso ver consequências na vida de muitos crentes que estão como se estivessem atracados numa árvore, pendurados sem ter como se defender,
totalmente expostos a qualquer tipo de ataque contra o seu próprio inimigo. Aleluia! Eu sabia que hoje não ia ser assim de correr, sabe? Mas essa palavra vai salvar a sua vida. Amém?